Olá, queridos, bem-vindos à nossa Escola Bíblica Vox. Nós estamos aqui hoje para mais uma lição das nossas escolas bíblicas dominicais e estamos estudando nesse trimestre sobre a tricotomia humana, o corpo, a alma e o espírito, e a promessa que há sobre nós de nós chegarmos à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. E hoje nós estamos diante da lição de número 4 desse trimestre, onde falaremos sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Nós temos a alegria de ter aqui conosco para nos acompanhar nesta lição nosso querido amigo, professor, presbítero Bruno Assunção, e eu quero que você já deixe a sua palavra aqui de saudação aos irmãos e depois vamos ao nosso textual e verdade prática. Querido William, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Saiba que é uma alegria podermos estar aqui para juntos, neste momento, então, nessa aula, nessa escola bíblica, falarmos e pensarmos um pouquinho a respeito do corpo como templo do Espírito Santo. Já convidamos a todos para que assistam este vídeo e não somente assistam até o final, mas compartilhem, nos grupos de WhatsApp, envio aos irmãos aí, e também não deixe de participar das escolas bíblicas que nós temos dentro dos nossos templos, na nossa igreja aqui em Guaíba, nos setores. Participe da escola bíblica e compartilhe este vídeo. Muito bem. Então, o nosso texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, onde a Bíblia Sagrada diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esta pergunta de Paulo a esta igreja e a nós aqui nesta oportunidade, que traz luz a esta verdade bíblica, a realidade de que nosso corpo é templo, é morada do Senhor Espírito Santo. E a nossa verdade prática nos diz que ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Portanto, o entendimento desta disciplina bíblica, deste tema da palavra de Deus, é fundamental para que nós possamos aprender de forma bíblica e a partir da perspectiva e expectativa de Deus como nós devemos lidar com o nosso corpo. E a nossa lição trata basicamente sobre isso. Nós queremos caminhar com os irmãos nos tópicos da nossa revista, que você certamente vai poder também aprofundar ainda mais nas lições presenciais desta semana. Veja, irmãos, que nós estamos construindo toda a doutrina da tricotomia humana desde a primeira aula. Então, na aula passada, na lição 3, nós falamos sobre as consequências do pecado no corpo e nós vimos que o pecado corrompeu a perfeita criação de Deus. E a partir desta visão, nós concluímos aquela lição falando sobre a redenção que há em Cristo Jesus. Porque se nós participamos do pecado de Adão, também participamos da vitória de Cristo no Calvário, e por causa do supremo sacrifício de Jesus, nós somos redimidos do pecado. As consequências do pecado, que ainda têm efeito sobre a nossa natureza carnal, elas não podem mais nos relegar à condenação. Nós estamos debaixo de uma promessa da vida eterna, e agora com esta visão da nossa redenção, da restauração do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito em Cristo Jesus, onde nós saímos da corrupção para a redenção, nós vamos então ter a realidade de que nós somos morada do Espírito Santo e, consequentemente, propriedade de Deus. É isso que fala a nossa lição. Nós queremos aqui, juntamente com você, meditar como ponto de partida nesse princípio de nós sermos verdadeiramente habitação do Espírito Santo, como propriedade de Deus. E Paulo escreveu isso, irmão Bruno. A igreja de Corinto é o texto que nós lemos aqui. Eu quero que nós possamos começar por aí a nossa conversa. William,
eu analisando e ouvindo, né, as tuas considerações iniciais, eu achei muito interessante a respeito do que tu falaste, de que nós vemos, então, construindo ao longo desse trimestre essa caminhada, e é importante para que nós possamos fazer, né, este elo de ligação da lição 3 para a lição 4, entender que no Éden, né, o pecado, ele rompeu essa harmonia perfeita Sim. que existia entre o ser humano e Deus. A partir deste ponto que foi rompido, o homem, quando fora criado em perfeição, perde essa harmonia para com o eterno. Todavia, quando nós olhamos para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, nós entendemos que a graça de Deus agora, ela alcança, através deste favor imerecido, o homem e não nos deixa nesse estado, nos levando, então, em Cristo a esta integral redenção, alcançando agora a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Quando Paulo, por exemplo, escreve aos Coríntios em relação a esta realidade que eles vinham enfrentando em relação a não ter esta noção do corpo como templo do espírito, é interessante nós analisarmos o contexto, principalmente cultural e social, que nós vamos aprofundar, né, um pouquinho mais adiante na nossa lição, que esta igreja estava inserida. Tanto é que os versículos 19 e 20 do texto bíblico, que é propositivo à classe neste momento, 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 19 e 20, Sim. Paulo, ele confronta os irmãos em Coríntios perguntando, olha só, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E que ele, ou seja, se referindo a Cristo, ao Espírito, a Deus Pai, habita em vós, e que vós não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um alto e bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, William, a título de introdução, eu gostaria aqui de destacar esta afirmação de Paulo, que o foco agora do templo divino não está, né, restrito a paredes, Sim. não está restrito a coisas materiais aonde nós podemos ver, mas sim agora a questão do corpo como templo, o corpo como santuário. Em termos práticos, esta consciência, no momento que nós readquirimos, ou melhor dizendo, adquirimos ela nos remete a redefinir este conceito que nós temos de templo agora, entendendo que o conceito que melhor seria aplicado nesse momento, ou aquilo que é mais coerente, é que todo ser humano carrega consigo, ou é em si, o próprio templo divino. Então, a título de introdução, eu gostaria, antes de qualquer tópico, né, destacar que nós temos que recuperar ou ter esta consciência que Deus escolheu habitar em nós. E veja que é fácil nós esquecermos disso. Porque a pergunta que Paulo faz à igreja de Corinto, ela é uma pergunta retórica, não é? Tanto que ele faz a pergunta, ele mesmo dá a resposta. E a pergunta, ela também é confrontativa no sentido de lembrar a igreja de Corinto que eles já sabiam disso, mas por algum motivo se esqueceram. Então ele pergunta, não sabeis que sois o templo de Deus? É como quem diz, vocês sabem isso, mas parece que esqueceram, né? Porque é fácil esquecer que nós temos a responsabilidade de carregar em nós a presença do Espírito Santo. Ele habita dentro do crente, ele está na nossa vida. E isso nos remete a este propósito divino, inclusive esclarecido por Jesus, quando ele redefine, inclusive, o modelo de adoração. Ele está conversando com a mulher samaritana, ele diz, vocês estão procurando um lugar para adorar, mas a adoração neste novo tempo, nessa nova dispensação, onde vocês são templo, ela é em espírito, ela acontece dentro desse templo. E é óbvio que nós já exploramos aqui na nossa lição
o valor de congregarmos e de termos os nossos ambientes de culto, de adoração, mas precisamos transcender a ideia de estarmos dentro de um templo, como estamos aqui hoje, não é? Onde o nosso templo matriz se transforma no estúdio das nossas lições, entendendo que nós somos um templo e que também devemos ter a disciplina de cultuar a Deus no nosso interior. Não é? Então, veja o quanto é especial. E, portanto, somos propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Porque o templo é de Deus. E o nosso corpo é de Deus. E veja que isso implica, irmão Bruno, em nós fazermos uma entrega total. Se nós somos de Deus, se nós pertencemos a Ele, se esse templo é dele, portanto, nós precisamos entregar ao Senhor a integralidade do nosso ser, nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E aí nós vamos poder, inclusive, falar que tem pessoas que entregam seu espírito para Deus, pessoas que entregam a sua alma para Deus, mas o corpo não. E isso Deus não aceita. Deus não aceita. E quando tu falas em relação a essa questão da entrega, é interessante que isto é plenamente aplicável aos dias que vivemos, mas também à realidade que Paulo escrevera à igreja de Coríntios. No momento em que haviam pessoas que não haviam entendido essa verdade, não haviam adquirido esta consciência de que nós somos propriedades exclusivas de Deus. É interessante nós notarmos, William, e analisarmos, mais uma vez, eu reitero, todo o contexto social e cultural que Corinto estava inserido. Era uma cidade comercial, e por ser uma cidade comercial, havia uma multiplicidade de pessoas que passavam diariamente por aquela localidade. Haja visto isso, a igreja, então, agora inserida nesse contexto, era influenciada por todas essas culturas. E uma delas eram os gnósticos, que não haviam entendido a realidade da cruz de Cristo ainda. E estavam fazendo exatamente isso, dizendo, olha, parte do gnosticismo ensinava de que o corpo é mau, a matéria é má, e que não havia solução para a matéria. Uma vez, então, que não há solução para a matéria, eles se davam às libertinagens. Perfeito. Eles se davam às coisas vãs. Tanto é que havia, né, Paulo vai falar também aos Coríntios, o grupo dos libertinos na igreja de Coríntios. Então, o grupo dos libertinos, eles traziam este misticismo para dentro da igreja, e Paulo agora, antes de falar e tratar a respeito da compra do selo, Paulo, então, ele tenta buscar a desfazer esta visão distorcida que os irmãos de Corinto estavam tendo, chamando a atenção, dizendo, olha, vocês, embora estejam aí, né, sendo influenciados por toda essa questão aí da deusa Afrodite, que era a deusa, né, da reprodução, nós sabemos, a história vai nos contar que haviam no mínimo de 5 a 10 mil prostitutas que se ofereciam a este culto pagão. Sim. E que estavam influenciando a igreja de Corinto. Tanto é que Paulo vai tratar também sobre a imoralidade sexual nesse sentido, dizendo, olha, o nosso corpo é obra, é templo do Espírito, nós não podemos dar as mãos, tanto é que Paulo vai dizer nos versículos posteriores à leitura bíblica em classe o seguinte, dizendo, olha, o homem que se une com a mulher que é dada à prostituição se torna uma só carne com ela. Então, este era o contexto que estava inserido a igreja em Corinto. Agora, Paulo, então, nesta manifestação doutrinária, ele vai chamar atenção para esse tópico que nós estamos tratando, que eles foram comprados e selados. E é interessante quando nós notamos, William, a linguagem que Paulo emprega para com os seus ouvintes. Paulo era um homem que estava atento a tudo que estava acontecendo à sua época, ao seu redor. Tanto é que quando ele fala, e me permitam ler aqui 1 Coríntios, parte dele, capítulo 6, versículo 20, ele vai fazer esta menção, e eu quero que tu me ajude, William, a desenvolver essa ideia da questão de compra.
vocês foram comprados, porque fostes comprados com um alto e bom preço, ou com um preço de valor. Paulo, então, agora, numa cidade comercial, ele emprega uma linguagem comercial, Sim. dizendo o seguinte: vocês foram comprados, vocês foram adquiridos, agora vocês têm alguém que é proprietário de vocês. E a ideia que está implicada, né, nesses dois princípios, que é a compra e o selo, que são indissociáveis, né? Por isso que a construção textual da carta de Paulo, ela traz essas duas vertentes juntos, né? Então, vocês foram comprados e foram selados. Por que selados? Porque o selo é a marca visível da propriedade, né, de outrem. Então, quando Paulo diz que nós fomos selados, e fomos selados com o Espírito Santo, ele está dizendo que o Espírito Santo em nós é a evidência de que nós pertencemos a Deus. E se pertencemos a Deus, logo, nós precisamos entender que Deus deve estar no controle total da nossa vida. Veja que o quanto nós vamos, a partir de um pequeno assunto, aparentemente pequeno assunto, nós vamos aprofundando e chegando em preciosidades tão especiais da palavra de Deus, que é essa realidade de que se somos templo, somos de Deus, se somos de Deus é porque temos o Espírito Santo em nós, que testifica essa propriedade de Deus, não é? Que testemunha essa propriedade de Deus a nosso respeito, e consequentemente temos como responsabilidade viver em sujeição a Deus, que é o nosso dono. Então tem aquele louvor do Canção e Louvor, né, que é: eu tenho um dono. E alguém pode olhar para isso e achar isso um tanto estranho, mas a ideia aqui, né, de propriedade é no sentido de que nós pertencemos a Deus. E aí nós temos o exemplo bíblico, né, de que nós somos aqueles escravos que escolheram ficar por amor. Então, lá na lei, foi previsto por Deus, através de Moisés, isso, né? Se chegar o ano da libertação dos escravos, e algum escravo olhar para o seu senhor e dizer: eu quero ficar, né? E a própria Bíblia vai dizer que é por amor que ele faz essa decisão. Então, ele devia ter a sua orelha furada como um sinal, como uma marca visível de que ele escolheu ficar debaixo da propriedade daquele senhor por amor a ele. E nós somos estes servos, estes escravos da orelha furada. E pelo amor que nós nutrimos por Deus, nós entregamos, por isso a visão de entrega, né? Nós entregamos nossa vida integralmente a Deus, e o Senhor nos marca. Então a orelha furada, na verdade, em nós é o selo do Espírito Santo. Amém. Que diz: por causa do amor que nós temos por Deus, nós nos sujeitamos à soberania, ao senhorio, à vontade, ao querer dele na nossa vida, e isso é especial por demais. E isso me permite ainda nesse tópico, para que a gente possa, né, avançar, William. Eu achei lindo quando tu disseste a questão da marca, e principalmente a questão da escravidão, porque me remeteu à introdução que Paulo dá de maneira lógica, mas também de maneira comum, que ele repete na maioria das cartas dele, né? Dizendo: eu, Paulo, né, escravo Sim, de Cristo. É verdade. E veja bem, no momento em que Paulo se refere que nós fomos comprados, esta palavra no grego, em sua definição etimológica, ela vai dizer que nós fomos retirados do mercado de escravo. Mas parece agora um contrassenso, você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, mas como assim? Nós fomos tirados de um mercado de escravo, mas estamos nos escravizando, melhor dizendo. Mas exatamente o que o William trouxe aqui. Por amor à obra de Cristo, por amor ao Evangelho, Sim. por amor a tudo isso, William, nós nos declaramos escravos agora do Evangelho, porque nós sabemos que não temos nenhum valor fora do Evangelho, William. Então... o Bruno cita aqui, né, essa conjuntura daquelas 3 palavras gregas que os pregadores gostam de usar, né? E eu não me atrevo a dizer. É o agorazo, que é comprados no mercado escravo, exagorazo, tirados desse mercado, e lutro, né, que é libertos, né, ou seja, quando Deus tira essa escravidão do coração. Então, uma coisa é Deus nos tirar da escravidão do pecado,
não é? Ele nos compra com o sangue de Jesus, ele nos arranca desse ambiente, mas ele precisa tirar esse ambiente de dentro de nós. Amém. Então, lá no Antigo Testamento, quando Deus tirou Israel do Egito, teve um processo no deserto, não é? E que Israel não passou no teste, que era o processo de Deus tirar o Egito de dentro deles. Isso é libertação no seu sentido mais completo. Então, quando Deus nos liberta da escravidão, ele o faz da escravidão do pecado. É essa redenção que nós falamos aqui no começo. E uma vez libertos, agora nós somos livres para escolher a quem nós queremos servir. Amém. Então, alguém diz lá que o que é a verdadeira liberdade? E a verdadeira liberdade é poder dizer não. Não é? Eu não me sujeito àquilo que me escraviza. E eu digo sim ao que eu entendo que é para o meu bem. E dentro dessa visão, nós temos então essa grata oportunidade, pela graça de Deus, de estar sujeitos à soberania de Deus como nosso dono e nós como propriedade exclusiva dele. Isso é maravilhoso. Alguém pode achar isso antiquado, inadequado, mas como assim Deus meu dono? Eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quero, vou onde eu quero. É maravilhoso a gente ter alguém que seja o nosso dono, porque tem uma ideia de cuidado, de segurança, de proteção, de provisão, de promoção, quando a gente está debaixo da autoridade de alguém. E aí, avançando na nossa lição, nós vamos então ver que essa ideia de templo, ela é uma metáfora, na verdade. Uma metáfora, inclusive, que faz alusão à antiga aliança, onde Deus levantou, através dos seus servos, não é? Um templo. Então nós temos lá, ainda na peregrinação do deserto, né, por Israel, o tabernáculo de Moisés, que é a primeira espécie de templo. Esse tabernáculo depois vem a ser também um segundo tabernáculo, que é no tempo de Davi, e no tempo de Salomão a construção do templo. Depois esse templo é destruído na invasão, né, da Babilônia, e reconstruído nos dias de Zorobabel, uma casa de madeira, e ainda hoje eu estava meditando e estudando alguma coisa sobre isso, né? Esse templo que Deus constrói através dos seus servos nos dias de Zorobabel, ele é um templo de madeira. Deus diz assim: subam, Ageu está profetizando, subam a montanha, tragam madeira e construam uma casa. E quando o povo vê, os mais antigos veem aquela casa de madeira, eles choram. Eles choram porque lembram da glória do templo de Salomão. E aí alguém até pode pensar, como que pode Deus, que outrora habitou naquele templo tão majestoso, ouro, prata, enfim, tudo do mais refinado material, agora habitar dentro desse templo de madeira que está construído aqui? E Deus faz questão de usar Ageu para dizer: minha é a prata e meu ouro. Então, se eu quisesse, eu construía um templo maior que o de Salomão, mas eu pedi uma casa de madeira. Por que uma casa de madeira? Porque a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Está falando de Jesus. Então, mais importante do que a estrutura é o que tem dentro da estrutura. Ou seja, o Antigo Testamento está recheado de exemplos, modelos de templo. E isso é um paralelo com a ideia que nós estamos desenvolvendo aqui sobre sermos templo do Espírito Santo. Eu não sei se tu concorda com isso, não é? Mas com essa visão de paralelismo entre a antiga aliança e a nova aliança, e como o templo da antiga aliança, de alguma forma, serve de parâmetro para essa visão de nós como templos hoje. Não, e interessante que tudo isso que tu traz reforça a ideia de que era móvel e provisório. Perfeito. Exatamente todos os exemplos que tu trazes, William, estava remetendo ao futuro, aonde a obra seria completa através de Cristo. Perfeito. É a ideia de transitoriedade. Isso nos remete, meus queridos que estão nos assistindo, a nossa vida ela é breve, ela é temporária, ela passa rápido. Por isso que nós temos que cuidar deste templo.
E eu anotei aqui a 2 Coríntios, William, capítulo 5, versículo 1, que traz justamente essa ideia. E Paulo, ele é o maior exemplo para isso. Olha só, sabemos que se a nossa casa terrestre, olha só, desse tabernáculo, está fazendo alusão ao quê? Ao nosso corpo. Sim. Se desfizer, temos da parte de Deus um edifício eterno, casa não feita por mãos. William trouxe a questão da segunda casa ser feita de madeira e os homens estavam preocupados e entristecidos frente, né, à grandiosidade do primeiro templo. Mas agora Paulo, através de Cristo, né, inspirado agora por Cristo, está trazendo justamente essa ideia. Olha, mais uma vez, eu não estou preocupado com toda a questão da materialidade que vocês podem vir a me oferecer. Não, vocês têm uma certeza que se contudo, olha só, o vosso corpo se desfizer, saibam que vocês têm um edifício no céu os aguardando. Então eu acho lindo essa metáfora, né, que o escritor traz aqui a respeito do tabernáculo. Hoje nós somos, William, portadores deste tabernáculo. Hoje a presença de Deus habita em nós. E a nossa lição fala sobre isso, né? Quando narra essa comparação entre o templo da antiga aliança e nós como templo do Espírito Santo, um dos pilares é justamente esse também, né? Deus habita em nós através do seu Espírito. Assim como a presença de Deus, porque o templo foi construído, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, o templo de Salomão, todos eles foram construídos para abrigar em especial a Arca da Aliança, representando a presença de Deus no meio do povo. Então a visão que o povo tinha naqueles dias era: para saber onde Deus está, eu preciso entrar no templo, porque ali está a presença de Deus. Agora, na nova aliança, na dispensação da graça, o tempo que nós estamos vivendo, a Bíblia diz: nós somos o templo, portanto Deus habita em nós. Aqui está inclusive a ideia do Emanuel, né? Que Isaías profetizou: seu nome será Emanuel. Bom, mas o nome dele veio a ser Jesus Cristo. E da onde que ficou o Emanuel? Bom, o Emanuel é um princípio de Deus para os dias que nós vivemos. Emanuel significa Deus dentro do homem. Então, é Cristo em nós, é Deus em nós, é o Espírito Santo em nós. E assim como antigamente as pessoas iam até o tabernáculo, iam até o templo para poder oferecer diante de Deus, servir diante de Deus, adorar diante de Deus, encontrar a presença de Deus, hoje a boa notícia é que se alguém precisa encontrar Deus, ela vai encontrar na vida de quem já está cheio de Deus. Pessoas regeneradas. Pessoas nascidas de novo, pessoas que foram redimidas do pecado, que passaram por esse processo de transformação, que estão debaixo dessa promessa que o Bruno comenta aqui, falamos na semana passada, não é? Quando Paulo diz, nós temos um tabernáculo terreno, é esse corpo, essa matéria que nós estamos estudando hoje, mas ele diz, se esse aqui perecer e um dia vai, ainda tem um edifício eterno. Ou seja, esse corpo vai ser substituído por um corpo glorioso, que é muito mais especial do que o que nós temos hoje. Então, essa promessa está sobre nós, e nós carregamos Deus. Irmãos, há um peso tão grande nesse princípio eterno, bíblico. Nós carregamos Deus em nós. Nós carregamos Deus em nós. Deus está na vida do crente que é fiel, que é nascido de novo, que vive em santificação. Nossa lição ainda vai falar sobre isso. E o templo também, ele era dividido em 3 partes, né? Muito interessante isso, né? A questão do corpo e da alma e do espírito faz uma alusão direta às 3 partes principais do tabernáculo. A estrutura tricotômica do ser humano vai trazer uma alusão direta a isso. Veja bem, eu gostaria de, com muita responsabilidade, William, tecer, né, esse comentário, porque nós não queremos de maneira nenhuma fazer disso uma doutrina. Claro, né, perfeito, de maneira nenhuma. Perfeito. Porém, nós podemos, então, agora, por inferência, entender algumas coisas. Eu acho que vale, inclusive, né, Bruno, nós citarmos o texto de Paulo,
quando ele diz assim, as coisas que antes aconteceram eram sombra daquelas que Perfeito. haveriam de vir. Então, esse paralelismo que nós estamos falando aqui não é uma doutrina bíblica, é pegar a gente fala, né, do tipo e do antitipo, né, é pegar o tipo de algo que aconteceu no Antigo Testamento que apontava para algo completo do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então, acho que só para complementar essa visão. Não, e hoje, com a luz do Novo Testamento, né, manifestado na Perfeito. plenitude dos tempos, que Paulo vai falar, a gente consegue ter essa compreensão, Perfeito. né, William, que era justamente, né, uma sombra do que haveria de vir. Mas 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai tratar justamente de toda esta completude que nós estamos falando. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente irrepreensíveis. O tabernáculo, então, quando nós analisamos de uma maneira detalhada, ele vai nos significar algumas coisas. Eu gostaria de pontuar com vocês, né, que estão nos assistindo, e trazer, William, para a nossa, né, mesa de conversa aqui em relação a isso. O átrio do tabernáculo, ele tinha um significado de espaço exterior, visível a todos. Agora nós traçando, né, este paralelo, né, guardadas as devidas proporções com as ressalvas que nós já fizemos aqui, ele está intimamente ligado à questão do corpo físico. O corpo físico, o nosso corpo, ele interage com o exterior, com o mundo. Então, o átrio, que é um espaço visível que nos remetia à questão do tabernáculo, William, logo agora o corpo, ele vem fazer essa função. O lugar santo, que era o espaço interior, com a questão do incenso, com a questão do pão, agora passa a ser a nossa alma, que é sede de emoções, da vontade e do intelecto, certo? Agora, todavia, o Santo dos Santos, que era o lugar da habitação direta de Deus, onde estava, né, a presença, a arca da aliança, logo agora, no homem, fazendo esse paralelismo que nós já fizemos menção aqui, ele diz respeito ao Espírito, que é o lugar aonde o homem estabelece esta comunhão com o Criador, William. Então nós vemos agora, desta análise equilibrada, que o tabernáculo era justamente, William, esta preparação para o que havia de ser revelado na pessoa de Jesus Cristo, agora em nós, como templo do Espírito. Exato. E eu acho que isso é importante para os irmãos que estão estudando esse tópico, que vão aprofundar esse estudo, e nós recomendamos que façam isso, porque o tempo aqui é limitado, né? É como diz aquela frase, né? O poço é fundo, nossa corda é curta, mas você tem condição de aprofundar, de buscar entender ainda mais esse tópico, que você também compreenda essa relação, né? De como isso aponta para uma realidade hoje nossa como templo, mas também como aponta, o tabernáculo aponta para Jesus. Amém. Nós vamos ver na carta do escritor aos Hebreus que ele faz isso de forma muito detalhada, né? Como toda aquela estrutura de utensílios apontava para Cristo, e Cristo satisfaz plenamente todos estes princípios da antiga aliança. E ainda falando da metáfora do templo, do tabernáculo, nós vamos ver que esse tabernáculo, nos dias de Moisés, ele era móvel, não é? E ele estava condicionado ao movimento da nuvem que acompanhava o povo pelo deserto. Isso significa que toda vez que a nuvem levantava e começava a se mover, era um sinal de Deus, e eles estavam muito cientes disso, de que eles precisavam levantar o acampamento. Então os levitas já estavam responsáveis, cada uma das famílias, por partes desse tabernáculo, então, de reunir tudo e começar a andar na direção que a nuvem estava andando. Isso fala sobre nós também. Nós, como templos do Espírito Santo, como habitação de Deus, nós temos que ter essa sensibilidade à direção de Deus para a nossa vida. Essa nuvem, de forma figurada, ainda permanece sobre nós.
não é? Quando Deus se move, nós temos que nos mover. Isso é ser templo, isso é ser tabernáculo do Espírito Santo. Nós podemos estar sujeitos e sensíveis à direção e à vontade de Deus para a nossa vida. E isso hoje se dá através da ação do Espírito Santo, de uma maneira muito clara em nós. No instante em que a nuvem preenchia o tabernáculo, cobria o tabernáculo, agora o Espírito Santo desenvolve em nós esse papel, nos enchendo do seu Espírito, né, nos fazendo mover-se através do Espírito. Para isso, tem textos bíblicos muito claros. Por exemplo, Romanos, capítulo 8, versículo 14. Olha só, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, se a nuvem guiava o povo pelo deserto, hoje o Espírito nos guia, William, por onde nós temos que andar. João também, Cristo vai dizer, né? João, capítulo 16, versículo 13, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará por toda ou em toda a verdade. Ou seja, fica muito claro que no sentido pré-figurado no Antigo Testamento ainda, no momento em que a nuvem guiava o povo, agora, na tipicidade do Novo Testamento, isso está representado em nós como templos do Espírito agora, através da figura e da ação do Espírito Santo em nós, como alguém que nos guia. É verdade. Em cada momento das nossas vidas, nós temos, William, né, ministrado muito em relação à questão do Espírito Santo, principalmente nos discipulados. Tem uma lição que eu costumo ministrar, a lição de número 5, se não me falha a memória, que é a lição do Espírito Santo, que nós apresentamos ao novo cristão, o Espírito Santo, e eu costumo dizer que nós, enquanto templo do Espírito, nós temos que pedir para o Espírito Santo nos guiar em coisas mínimas. Dar voz ao Espírito em coisas mínimas, como compras do cotidiano, William. É verdade. Se o povo de Israel era guiado em cada passo, e isso era literal, porque eles só se moviam se a nuvem se movia, certo? O que sobra para nós hoje? Se nós falamos que somos templo do Espírito, se nós falamos que somos guiados pelo Espírito, como estamos fazendo esta aplicação, o porquê de nós não pedirmos direção para o Espírito para ir ao mercado? Para ir a uma loja de roupa? Bruno, mas tu estás, né, espiritualizando, né, me desculpe, né, espiritualizando muito a coisa. Não, de maneira nenhuma. Eu estou apenas lhe dizendo que se nós não tivermos a direção do Espírito Santo para tudo, a gente pode incorrer, inclusive, naquele texto bíblico que a gente está gastando naquilo que não é necessário, William. É verdade. Naquilo que não é pão. Então, nós entendemos que esta questão de ser templo do Espírito, ela diz respeito ao corpo em tudo. Até porque se nós tivermos uma movimentação diferente que vai nos trazer preocupação ao corpo, nós vamos acabar trazendo malefícios ao corpo. Então, tudo isso caminha junto, William. E eu gostaria de fazer essa aplicação muito prática para que os irmãos possam entender que ser guiado pelo Espírito é pedir direção para tudo, em todos os momentos. Isso envolve uma responsabilidade que é totalmente nossa. Tá? Tem, obviamente, a participação ativa de Deus no processo de nós sermos cheios do Espírito Santo, porque é Ele que enche o crente. Sim. É Jesus que enche o crente, mas a Bíblia também é clara ao pontuar que há uma responsabilidade nossa de sermos cheios do Espírito Santo. E Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, dizendo: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Bom, se é enchei-vos, isso significa que é algo que está ao alcance das nossas mãos. Ou, adaptando a nossa frase, ao alcance dos nossos joelhos. E nós podemos, sim, buscar e ter o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu gosto muito dessa
desse contraponto que Paulo faz, né? Embriagar-se com vinho, em contrapartida, encher-se do Espírito. E por muito tempo eu fiquei pensando qual a relação de dizer não faça uma coisa para que tu faças outra. Porque, na verdade, quando ele fala sobre embriaguez, ele está dizendo que quem se embriaga fica totalmente sob o domínio, não é, daquela bebida, do vinho nesse exemplo. E ele faz um paralelo dizendo, em vez disso, você precisa se encher do Espírito. Ou seja, usando uma linguagem até talvez inadequada, mas se embriagar do Espírito. Isto é, ficar sob o domínio do Espírito Santo. E isso é algo que está ao alcance das nossas mãos. Nós temos essa responsabilidade. Por isso que Paulo recomenda aos Efésios, vocês devem se encher do Espírito. E isso passa para o último tópico da nossa lição, que é o cuidado do nosso corpo. Porque se o corpo é templo, habitação do Espírito Santo, portanto há uma responsabilidade que pesa sobre nossos ombros de nós fazermos a manutenção desse templo para que o Espírito Santo possa, de fato, habitar nele e nós vivermos esta realidade de sermos cheios do Espírito e termos essa sensibilidade espiritual para o dia a dia na nossa vida, tanto cotidiana quanto espiritual. E esse cuidado com o corpo, ele passa por alguns pontos muito relevantes. E a nossa lição vai falar sobre o cuidado com aquilo que é praticado no corpo, porque Paulo escreveu, e nós lemos aqui, já mencionamos na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala todo pecado que é cometido no corpo, ele parece que é mais terrível do que aqueles que são cometidos fora do corpo. E ele fala muito sobre a prostituição. Então, o Bruno mencionou aqui, a união com uma mulher prostituta que está envolvida com esta vida de corrupção no aspecto da sexualidade, e obviamente o contrário também, nós estamos falando sobre um pecado que corrompe de forma muito enfática a nossa estrutura física, não só espiritual. O quanto isto é relevante e o quanto nós temos que ter um filtro na nossa vida, e a Bíblia aí vai ser clara, e não há nenhum ponto de dubiedade nesta doutrina em relação à pureza dos aspectos da nossa sexualidade. Isto nós temos aqui na nossa leitura bíblica em classe como o ponto mais relevante que talvez corrompe o nosso corpo e, consequentemente, a alma e o espírito como consequência. E aí nós vamos ter, então, a alternativa bíblica, porque sempre que a Bíblia pinta um quadro negativo, ela também nos mostra a saída. E a saída são as nossas disciplinas espirituais. Por isso que eu falei que encher-se do Espírito está ao alcance não só das nossas mãos, principalmente dos nossos joelhos. Uma vida de oração, de jejum, de meditação, de exame das Escrituras, é uma vida que nos faculta vencer os pecados do corpo. E é interessante tudo isso que tu trazes, William, que Paulo vai ser enfático em relação a isso. As coisas não estão dissociadas, a questão do cuidado, principalmente da alma, daquilo que nós já falamos, mas a questão do corpo. E a gente vive hoje um momento de extremos, com o culto ao corpo, Sim. Mas também com muitos defendendo, digamos assim, uma degradação do corpo por ser uma matéria que vai ficar aqui, que vai voltar ao pó, que nós já tratamos na lição anterior. A ideia do gnosticismo também. Exato. Então, a gente de maneira nenhuma pode se abraçar aos extremos, de maneira nenhuma. E eu acho interessante que Paulo ele é enfático, dizendo, olha, vocês fujam da prostituição. O que ele está dizendo? Olha, aquilo que pode ser atraído de maldição através da corrupção, através também da prostituição, vocês fujam disso. Mas também, por outro lado, a gente vai dizer dos conselhos que Paulo dava à igreja e aos seus pupilos em relação
ao cuidado com o corpo físico, William. Por quê? Porque eles sabiam que o corpo também é uma ferramenta de levar o evangelho adiante. Ele sabia também que tinha muita importância tudo isso relacionado ao corpo. E tem uma palavra que eu gosto muito, que não foi Paulo quem escrevera, mas foi o apóstolo João, terceira epístola de João, capítulo único, né? E versículo 2, que quando João conversa com Gaio, João vai dizer o seguinte: olha, eu desejo que você vá bem no seu corpo físico, assim como vai bem a sua alma. Sim. Então, o que ele está dizendo? Olha, o momento que a sua alma está bem, que o teu templo espiritual está bem, o teu corpo físico pode vir a refletir. E veja bem, isso não é uma doutrina, porque nós sabemos que o corpo ele vai desfalecendo. Ele vai desfalecendo. Mas, se nós tivermos esta consciência de que, em primeiro lugar, a nossa alma precisa estar saudável, eu creio, William, que nós teremos esse discernimento a tal ponto de dizer, olha, só um pouquinho, eu preciso também buscar, né, a vida saudável para o meu corpo físico, né? Claro que tem coisas que não estão ao nosso alcance, né? Alguma coisa vem e nos adoece, bom, mas não estou falando nesse sentido, eu estou falando de que nós adquiramos, então, uma consciência de que precisamos cuidar do nosso templo, né, espiritual, mas também do nosso corpo físico como instrumento de levar o evangelho adiante. Eu penso que seja importante nós frisarmos esses dois aspectos. O primeiro é o da santificação no sentido mais direto ao pecado declarado, vamos assim chamá-lo, né? E nós estamos mencionando aqui o texto que Paulo diz, fujam da prostituição. E ele usa esse exemplo, né? O que se une, que se junta a uma meretriz. É o texto que ele fala. Alguém pode reduzir isso a puramente um comportamento. Não é? Nós temos que sempre lembrar que a doutrina do pecado, ela não trata apenas de comportamento, ela trata principalmente sobre inclinações, vontades, né? Desejos. Então, quando Paulo fala sobre juntar-se a uma meretriz, nós não podemos reduzir ao comportamento em si, de é só isso, não. Nós temos que entender o que motiva isso, porque o que motiva esse tipo de comportamento pode ser o mesmo motivador de outros comportamentos, não é? Como coisas que se assistem, enfim, tantas coisas que podem configurar esse comportamento, não é, de alguém que está entregando o seu corpo à imoralidade sexual. E ele dá um contraponto no mesmo texto. Ele diz, existe aquele, porém, que se junta, que se une a Deus. Então, essa é a saída, não é? Tem o que se une a uma meretriz e tem o que se une a Deus, ou seja, tem o que se inclina para a imoralidade sexual e tem o que se inclina para a santificação pessoal. E é isso que nós precisamos entender dentro desta doutrina, né, do pecado na Bíblia Sagrada. E o segundo aspecto é esse, cuidado não só no aspecto, né, da santificação pessoal relacionada a esses pecados declarados, mas aos pecados não declarados, que aí entra o cuidado no âmbito físico. E o texto de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, o verso 17, é muito relevante para isso que nós estamos falando, porque ele diz, se alguém destruir o templo de Deus, se alguém não cuidar desta matéria, porque é disso aqui que ele está falando, se alguém não cuidar desta matéria, Deus o destruirá. Isso é forte. Isso é uma sentença terrível, que nós sequer consideramos ela, né, no nosso dia a dia, ou, né, quiçá uma vez por ano a gente pensar que se eu não estou cuidando do meu corpo, há uma sentença que Deus vai destruí-lo. Até porque o dono que está requerendo esta legitimidade. Exatamente. Então, e ele diz ainda por quê, né? Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então há uma responsabilidade que pesa nos nossos ombros de viver em santificação. Ou seja, a altura daquilo que nós somos. Nós somos templo de Deus. Amém. E precisamos viver de acordo com esta realidade. Isso envolve o cuidado físico, e os irmãos estão acompanhando todas as semanas, estão vendo que praticamente em todas as lições até aqui, não é? São 4 com essa, nós estamos falando sempre sobre a mordomia do corpo. Cuidado no nosso corpo físico. Isso envolve a nossa alimentação, isso envolve
o cuidado com aquilo que nós tanto comemos quanto deixamos de comer, os exercícios físicos, enfim, não é? São tantas coisas envolvidas nessa dimensão de mordomia. E tem um texto que veio ao meu coração hoje, quando eu meditava um pouco mais na lição, que é de Cantares, capítulo 1, versículo 6. A Sulamita está falando, né? Não repare o fato de eu ser morena, ou seja, ela estava queimada pelo sol, porque ela diz, eu cuidei da vinha dos meus irmãos, eles me puseram por guarda de vinhas. E faz uma observação, e a vinha que era minha, eu não cuidei. Esse é um erro que nós não podemos cometer. Esta é uma falta gravíssima. Muitas vezes nós, obreiros, líderes, pastores, ministros, estamos cuidando tanto da vinha dos outros porque entendemos a chamada. Entendemos que Deus nos chamou para cuidar da vinha de outras pessoas, mas há uma responsabilidade que nós devemos cuidar da nossa vinha também. Amém. E é fácil nós cuidarmos da vinha dos outros e não cuidar da nossa. E aí eu lembro também de Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo e dizendo para ele, Timóteo, tu tem que cuidar da igreja, tu tem que apacentar o rebanho de Deus. Mas ele faz questão de dizer, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, irmãos, é fundamental que nós possamos lembrar de que esta matéria, não só o que nós carregamos dentro, não só o nosso coração, a mesma Bíblia que diz guarda o teu coração, que é uma referência clara à alma, não é? Ela também diz para nós cuidarmos do nosso corpo físico, para nós cuidarmos da nossa saúde, porque nós precisamos dessa estrutura, inclusive para cumprir o nosso ministério e viver o nosso propósito aqui nessa terra. Então, uma responsabilidade tão grande que nós não podemos relegar ela para depois. Tem que ser hoje, tem que ser agora, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa rotina para que nós possamos continuar sendo vasos úteis para Deus. Então, reveja de forma muito prática, reveja. Objetiva. E eu também quero fazer isso. Rever os nossos comportamentos, nossos hábitos. A gente fala muito sobre alimentação e sobre exercício. São coisas que nós ouvimos e que nós sempre relegamos para a próxima segunda-feira. Não podemos mais fazer isso porque há uma responsabilidade que vem com o conhecimento. E nós estamos diante desse conhecimento bíblico de que nós precisamos sim cuidar da nossa saúde, do nosso corpo físico. William, e se eu pudesse deixar uma frase para que possa ecoar nos nossos pensamentos, seria justamente esta frase do versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Vós não sois de vós mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Parece um contrassenso, mas é exatamente isso. Esse invólucro aqui, essa matéria, essa estrutura que o William colocou aqui, ela foi emprestada. Nós somos os mordomos, estamos administrando. Mas o dono, que é o legítimo proprietário, que pagou um alto e bom preço com sangue, ele está dizendo, cuidem, saibam administrar. E eu achei interessante, William, aqui, para concluir esse tópico, a cruz foi o contrato, o sangue foi o preço, o espírito é o selo, e o corpo, que é o templo, ele é de posse divina, ou seja, não é nosso. Então nós precisamos. Talvez para quem mora de aluguel, seja mais fácil compreender essa ideia. Porque você pode depredar a casa, o apartamento, que é de outra pessoa. Mas no dia que você for entregá-lo, verdade, tem um custo alto para reparar aquilo que foi depredado. E para quem é proprietário da sua casa, sabe que o custo é alto para manter. Por isso que há uma responsabilidade de Deus que pesa sobre os nossos ombros de nós cuidarmos desse templo que é dele. Então, nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus e nós temos que ter isso muito presente no nosso dia a dia. Muito bem, nossa conclusão da lição nos diz que corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito. Um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Que grande dádiva temos de podermos ser propriedade exclusiva de Deus, ser habitados pelo Espírito Santo
com graça, com sabedoria e equilíbrio, manter esse templo para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.